Olá, professor e tutores. Sou James do Polo Coromandel. Estou no grupo junto com a Renata, o Rodrigo e a Sâmia. Meu nome é Rodrigo Martins, aluno do Polo de Coromandel. Oi, eu sou a Renata do Polo de Coromandel. Olá, meu nome é Sâmia, eu sou estudante do curso de Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto, cujo polo presencial ao qual eu participo é o Polo de Coromandel. E os integrantes do meu grupo são o Rodrigo, a Renata e o James. Nós estamos aqui para falar para vocês, alunos, tutores e professores, a respeito do modelo ISLM. Bom, segundo estudos, análise de texto, nós concluímos que o modelo ISLM ele foi proposto por dois autores, o Higgs e o Hansen, na década de 90. Hoje, o modelo ISLM acomoda a perspectiva dos clássicos, considerando os preços flexíveis que são capazes de se ajustarem, para desta maneira proporcionar o pleno emprego dos recursos da economia. O modelo ISLM propõe reconciliações entre o lado real e o lado monetário. O lado monetário ele gira em torno dos juros. Keynes teve essa preocupação com o lado monetário. Embora o conhecimento dele sendo empírico, nós podemos perceber que ele estava certo, pois a taxa de juros não tem influência sobre os investimentos privados, mas em certas circunstâncias ela influencia sobre a demanda de moedas. O lado IS do modelo ISLM, a sigla IS na nossa língua portuguesa, ela significa investimento e poupança. A curva IS é a curva de demanda efetiva, sintética e com uma nova roupagem. Faz necessário, então, ressaltar que a oferta de recursos ela é dada pela própria sociedade, através da poupança nacional. No modelo IS, tratamos da fórmula ex ante, que significa planejado, e ex post, que significa realizado. O modelo ISLM ele vem com o propósito de políticas econômicas para o futuro, através dos governantes, onde a demanda deverá ser igual ao produto realizado na sociedade, claro, verificando o que foi planejado. Por outro lado, faz necessário um investimento, porque ele funciona como uma injeção na economia, buscando a satisfação e o crescimento imediato através do consumo e também a longo prazo. A substituição de procura, que no caso produto é igual a produção, o consumo intermediário, produto é igual a bens, e bens mais fins mais serviços finais, e renda é igual a fatores de produção, terra, capital, os juros e os lucros, inclusos nesse capital, e trabalho. O produto é igual à renda desta maneira. Os estoques e suas variações sofrem o mesmo impacto dos investimentos e infraestrutura produtiva. ISLM é um modelo de equilíbrio entre os mercados de bens, IS, e mercados ativos, LM, ou seja, o ponto de equilíbrio entre o nível, entre a taxa de juros e o nível de renda. O mercado de bens ele pertence ao lado real da economia, onde temos a produção, a renda, o consumo, os investimentos em máquinas. Já o lado ativo ele pertence ao financeiro da economia, moeda e títulos. A curva IS, que significa investimento e poupança, ela procura relacionar duas variáveis importantes para o desenvolvimento econômico: os investimentos e a oferta de recursos que possam custeá-los, sendo o conjunto de combinações de taxa de juros e da renda que equilibram o mercado de bens e serviços. Já a curva LM, que significa a liquidez e a moeda, se refere à demanda e também à oferta de recursos. Nesse caso, o dinheiro sendo então o conjunto de combinações da taxa de juros, da renda, que equilibram o mercado monetário e o mercado de títulos, a curva IS é constituída pelas combinações
de rendimento e taxa de juros, para as quais o mercado de bens e serviços estão em equilíbrio, ou seja, a procura é igual à oferta. A curva LM ela é constituída pelas combinações de rendimento, a taxa de juros, para as quais o mercado monetário está em equilíbrio, onde a procura de moeda é igual à da oferta. Entre essas duas curvas há um ponto de equilíbrio, sendo ele o ponto de interseção. Nesse ponto de interseção, as curvas IS e LM, essa interseção representa uma situação em que os mercados de despesa e monetários encontram equilíbrio. Apenas nesse ponto de equilíbrio existe uma oferta monetária suficiente, para que seja gerada uma taxa de juros que equilibre a poupança planeada e o investimento também planeado. Esse modelo também nos permite analisar os efeitos das políticas monetárias e fiscais na economia. No caso, por exemplo, de uma política monetária expansiva, que ocorre aumento de oferta de moeda, para que a mesma taxa de juros verifica-se, um excesso de oferta de moeda em face à procura, tornando assim necessário um aumento do produto que potencia, a procura de moeda para transações. O equilíbrio no mercado monetário exige um nível de produto mais elevado para cada taxa de juros. Quando a curva LM se desloca para a direita, de outro lado, as alterações na política fiscal produzem efeitos sobre a curva IS. Um exemplo: verificando o aumento das despesas de consumo do Estado, o nível A curva LM desloca-se, portanto, para baixo, para a direita. O declive da curva LM depende da sensibilidade da procura de moeda, as variações da taxa de juros e as variações do rendimento. É de notar que ao longo da curva LM, a procura de moeda é constante, ou seja, igual à oferta, que é constante. No contexto do modelo ISLM, o equilíbrio macroeconômico ele consiste no equilíbrio simultâneo do mercado de bens e serviços do mercado monetário financeiro. Assim, o produto e taxa de juros de equilíbrio do modelo ISLM são determinados pela interseção das curvas IS e LM. Se a economia, produto, taxa de juros não se encontrar na interseção entre as curvas IS e LM, então pelo menos um mercado não está em equilíbrio. Da igualdade entre rendimento e despesa planeada, podemos derivar a curva IS. A igualdade entre a curva e a procura de moeda real, podemos obter a curva LM. O produto e a taxa de juros de equilíbrio satisfazem as condições de equilíbrio no mercado de bens e serviços IS e no mercado monetário financeiro LM. Como vimos um aumento da oferta de moeda levada a que a curva LM se desloca para baixo, para cada nível de produto, a taxa de juros de equilíbrio do mercado monetário passa a ser então menor. Também podemos ver a deslocação da curva LM como sendo para a direita. Dada a taxa de juros para que os agentes procurem a quantidade adicional de moeda que é oferecida, é necessário que o rendimento, ou seja, o volume de transações, seja superior. A descida da taxa de juros induzida pelo aumento da oferta de moeda induz um aumento de procura, que é o investimento e consumo presente. E o consequente aumento do nível de atividade. Quanto mais vertical for a LM e mais horizontal for a IS, maior é o efeito da política monetária. A descida da taxa de juros leva os agentes a aumentar os níveis de investimento
e de consumo também presente. A economia está abaixo da curva IS, há excesso de procura de bens e serviços. As empresas aumentam o volume de produção, aumentando assim o rendimento e o volume de transações. A economia evolui ao longo da curva LM, subindo o produto e a taxa de juros. Uma diminuição da oferta de moeda traduz-se num deslocamento para cima da curva LM. A taxa de juros aumenta, diminui a procura de bens para investimentos e consumos presentes. Logo, em equilíbrio, a taxa de juros é superior ao nível da atividade, que é inferior. A subida das taxas de juros faz com que os agentes abandonem alguns planos de investimento e diminuam o consumo presente, isso com certeza. A economia passa a estar acima da curva IS, há excesso de oferta de bens e serviços na economia, desta maneira. As empresas reduzem o nível de produção, diminuindo o rendimento e o volume de transações. A economia evolui ao longo da curva LM, diminuindo o produto e a taxa de juros. Um aumento da quantidade real da moeda em circulação desloca para a curva LM, para baixo e para a direita, como eu já havia dito anteriormente. Quanto mais vertical for a LM e mais oriental for a IS, maior é o efeito da política monetária. Isso eu já tinha falado também anteriormente. O produto nacional bruto vem também aumentando para as diferentes taxas de juros, pois nesse caso a curva IS ela se deslocaria para cima. Bom, pessoal, o conteúdo que eu e os integrantes do meu grupo tínhamos para passar para vocês nesse vídeo era isso. Eu espero ter atingido as expectativas de todos vocês. Por hoje eu vou ficando por aqui. Deixo a todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro.